Atenção, empregada. Você que pediu demissão e depois descobriu que estava grávida, você sabia que você pode entrar na Justiça do Trabalho e exigir todos os seus direitos? Isaías, quando eu falo todos os seus direitos, quer dizer todos os salários, férias, 13º, FGTS, contados do dia que você pediu demissão até 5 meses após o parto. Antigamente, quando o empregado pedia demissão, ele perdia todos os seus direitos. Hoje em dia, o TST mudou esse entendimento e ampliou muito os direitos da empregada gestante. Quer dizer, a empregada gestante demitida não sabia que estava grávida, ou mesmo que ela pediu demissão, ela tem direito à estabilidade da gestante. Quer dizer, você tinha que pedir antes a reintegração de emprego. A reintegração de emprego, você tinha que voltar para aquele ambiente ruim, para aquele ambiente opressor. Acabava que o empregador não tinha opção, quer dizer, ele tinha que te reintegrar goela abaixo, ele maltratava o empregado, ele prejudicava o empregado, gerava para o empregado uma série de problemas. Pensando nisso, a lei ampliou os seus direitos. Então você não precisa mais de pedir a reintegração de emprego. Você pode pedir apenas e tão somente a indenização substitutiva. Essa indenização substitutiva mudou o jogo para a empregada gestante, porque o direito entende que essa garantia de emprego não é mais só da empregada, é também da criança, ou seja, do filho que vai nascer. Esse filho que vai nascer, ele precisa de ter uma dignidade mínima. É muito difícil a empregada gestante, grávida, já com 4, 5 meses, ela conseguir um novo emprego. Nenhum empregador contrata essa empregada e, na maioria das vezes, a empregada e a família precisa de existir e não tinha subsistência, passavam dificuldade nesse momento tão importante da vida. Por isso que o TST editou o tema 1234, quer dizer, não precisa mais da empregada pedir a reintegração. Ampliou esses direitos significativamente. Eu não sei empregada, mas mesmo você que foi demitida ou que pediu demissão, você também tem direito à licença maternidade. É muito comum os empregados acharem que esse direito à licença maternidade, ele assiste a empregada somente se ela estiver trabalhando, mas esse direito não assiste somente se você estiver trabalhando, é um direito previdenciário e é um direito muito fácil de você pedir. Basta a empregada entrar no aplicativo Meu INSS, fazer o cadastro que precisa de ser feito dentro do aplicativo, cadastrar seus dados bancários, que automaticamente ela tem direito ao recebimento de 4 salários. Quer dizer, esse direito ajuda para quando nascer a criança, a empregada conseguir pelo menos garantir a subsistência mínima. Gente, parece absurdo isso, mas muitos empregados que pediram demissão ou foram dispensados e depois descobriram que elas estavam gestantes, elas não sabem que elas têm direito ao recebimento dessa indenização. E o que acontece? Se você não pede essa indenização, esse dinheiro que é seu, ele fica para o Estado. E é um benefício que o Estado concede para o empregado de forma simples e voluntária, mas o Estado não divulga isso. Poucos advogados divulgam esse tipo de coisa. Então, muita gente não sabe que tem esse direito e acaba abrindo mão dele. Que existe um jargão que a gente fala no direito, que o direito não socorre aquele que dorme. Quer dizer, se você não procurar os seus direitos, ele não vai vir até você. E muitos empregadores abusam dessa condição da empregada gestante, colocam ela para trabalhar em condições muito difíceis. Você, empregada gestante, que também trabalha em condição insalubre, a lei impede que você preste qualquer serviço insalubre, ou seja, que tenha contato com câmera fria, se você faz limpeza de banheiros de grande circulação, se você tem contato com produtos químicos. Tudo isso pode atrapalhar a sua saúde e a saúde da sua criança. E muitas empregadas trabalham nessa condição, acabam perdendo seus filhos porque não sabiam que podem também pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Isaías, o que é isso? Rescisão indireta do contrato de trabalho é quando o empregado entra na justiça e pede a quebra do contrato. E por qual motivo? Pela exposição do empregado gestante ao trabalho insalubre. Esse trabalho insalubre
não pode ser feito durante a gestação. A empresa precisa de entender, e ela sabe muito bem disso, que quando a empregada está gestante, ela não pode ter contato com produto químico, ela não pode ter contato com agente frio, ela não pode ter contato com lugar barulhento, com lugar que tem muito vibração. Tudo isso prejudica a sua gestação. Muitas empregadas têm abortos instantâneos e acham que é uma condição natural, mas na verdade não foi uma condição natural, foi uma condição do seu ambiente de trabalho. Por não saber que ela podia pedir a rescisão, acaba ela perdendo a criança, uma coisa que ia trazer para ela muita alegria. E se você é empregado, perdeu seu filho dentro da empresa e você trabalhava em condição insalubre, você pode também ajuizar uma ação e pedir a indenização por dano moral. Por que, Isaías? O empregador não pode submeter o empregado gestante ao trabalho em condição insalubre. O trabalho em condição insalubre é muito gravoso, é muito ruim para a saúde da mulher gestante e muito ruim para a saúde do bebê, porque expõe o bebê a condições ruins, a condições biológicas que podem prejudicar a vida da criança para o resto da vida. Pode provocar abortos instantâneos, pode provocar alguma anomia, quer dizer, a criança nascer com alguma deficiência física, autismo, síndrome de Down. Tudo isso porque ele foi exposto a uma condição gravosa. E a responsabilidade é do empregador, porque o empregador deve garantir a integridade e a segurança e a saúde dos seus empregados. Se ele não faz isso, ele comete um erro grave. E esse erro grave pode ser facilmente resolvido na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está aí para poder proteger o empregado, não proteger o empregador. Muita gente tem medo. Existe um jargão na Justiça que fala que se o empregado entrar na Justiça, ele não consegue mais emprego. Gente, isso é mentira. Quantos empregados que vocês conhecem que ajuizaram ações trabalhistas e trabalharam 2, 3 empregos? O que as empresas olham do empregado é o currículo do empregado, se a capacitação do empregado serve ou não para as empresas. Hoje em dia, a gente vive uma realidade muito diferente de anos atrás na Justiça do Trabalho. Antigamente, o empregado tinha medo de perder seu emprego, era muito difícil o empregado conseguir um novo emprego e uma nova colocação. Hoje em dia, isso está ao contrário. A maioria das empresas tem vagas abertas e poucas pessoas para poder entrar nessas vagas, porque, infelizmente, gente, as coisas mudaram. Tem um posto de gasolina perto da minha casa que todos os frentistas ou são bolivianos ou são mexicanos, são pessoas de outros países que estão vindo para cá para tentar uma vida melhor do que a dos seus países. E isso acontece aqui também por um grande crescimento de pequenas e médias empresas. Muitas pessoas hoje resolveram criar seus próprios negócios e não estão tanto dando atenção para a CLT. Os empregadores estão na mão dos empregados, não são mais os empregados que estão na mão dos empregadores. E o direito do trabalho está aí para servir você, empregada gestante. Mesmo que você, empregada gestante, não foi submetida também a nenhum agente insalubre, mas o empregador comete com você assédio, ele te trata mal, ele te põe para fazer a mesma função mais de uma vez, ele te dá outras funções que não são aquelas previstas no contrato de trabalho, quer dizer, você faz uma atividade de 2, 3 pessoas, mesmo estando grávida. Isso também gera direito à rescisão indireta do contrato de trabalho, isso também gera direito à indenização por dano moral, porque o empregador às vezes faz isso com a empregada, ele começa a pegar no pé da empregada gestante para que a empregada gestante peça demissão, mas a empregada gestante fica numa situação muito difícil, muito complicada. Por que ela fica nessa situação? Na maioria das vezes, ela acha que se ela pedir demissão, ela não vai conseguir outro emprego, ela não vai ter direito à licença maternidade. E como que ela vai comprar as coisas, fazer um enxoval dos filhos, comprar remédio para a criança, sem ela ter um trabalho? Então, ela acaba sendo submetida a humilhações, coisas que vão muito além do que ela deveria aguentar no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é um local de respeito. E esse respeito tem que ser um respeito mútuo, tanto do empregado para a empresa, como da empresa com o empregado. Isso não tem como ser feito. A empregada gestante tem que apresentar atestados médicos, porque ela vai ter dias que ela não vai se sentir bem, vai ter dias que ela vai ter que fazer o pré-natal. E isso é uma coisa muito natural, porque
A gravidez, ela não é doença, é uma condição natural de todas as mulheres. Da maioria das mulheres, o sonho dela é ser mãe. E o dever da Justiça do Trabalho é proteger essas mães, proteger essas crianças, proteger a nossa sociedade. Se esse vídeo, pessoal, faz sentido para vocês, não deixa de curtir e seguir o canal. Aqui a gente tem direito, na prática, sem mimimi. Todos os dias a gente vai ter um vídeo novo para vocês. Pessoal, tamo junto. Grande abraço para todos vocês.